Sobre o tema Dia dos Pais e hoje vamos trazer aqui a palavra da Anne Caroline, ela que é psicóloga, um olhar da psicologia, não é, para essa data, para essa relação pais e filhos, né, Anne? Seja bem-vinda aqui à Voz do Povo, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, Marlene, Milena, Raíssa e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Hoje vou falar com vocês sobre a importância da figura paterna nos dias de hoje, na importância que ela representa para as crianças, adolescentes, e que isso realmente faz todo sentido na nossa vida. Vamos lá, então, falar aqui para a população em geral, né, para os pais e também para os filhos e até para algumas mães que precisam talvez avançar no entendimento, né, Anne? Como é que a psicologia vê essa relação? A figura paterna ela é muito importante no desenvolvimento desde a gestação desse bebê até ao longo da sua vida, porque tudo isso influencia. Os vínculos em que ela estabelece com a mãe e com o seu pai vão influenciar muito a sua vida no decorrer do seu processo. Porque nós acabamos pegando traços, não somente genéticos, mas comportamentos dos nossos pais. Então, é muito importante que nós possamos compreender a importância de que os pais, sim, são importantes e que o pai tem um grande impacto na vida de cada criança. Quando ele falta, o que acontece? Qual é o resultado da não presença, dessa ausência constante da figura paterna para uma pessoa? A pessoa começa a se sentir insegura, ela tem dificuldade de compreender, de estabelecer vínculos também com outras pessoas, porque ela fala sempre assim, nossa, mas parece que me falta alguma coisa, eu me sinto vazia, eu tenho um bom salário, um bom emprego, eu tenho tudo que eu gostaria, realizei todos os sonhos da minha vida, mas que ainda falta alguma coisa. Então, às vezes, não está resolvido aquele lado paterno que ela tinha, às vezes aconteceu algo, ou teve algum distanciamento em que esse adulto começa a se perguntar o que está acontecendo. Então, a importância da terapia para compreender o que está acontecendo e para que essa relação paterna seja, sim, de fato, melhor. E reconstruindo esta relação, esse chamado vazio existencial, se é que dá para chamar isso, esse espaço em branco aí na vida, ele costuma ser preenchido, Anne? Algumas relações em que nós vamos construindo ao longo do decorrer do nosso dia a dia vão, sim, suprir de forma consciente. Às vezes um tio, um padrasto. É uma outra figura masculina, no caso, que substitui. Vai tentar suprir, sim. Por quê? Nós precisamos, sim, do lado feminino e do lado masculino, porque o nosso corpo precisa, sim, de afeto. Então, quando nós não temos de uma das partes que realmente é importante, que nos faz bem, nós vamos buscando inconscientemente com outras pessoas em que nós confiamos. Às vezes, as crianças acabam buscando o quê? Se não tem esse lado paterno, às vezes na escola, convive com algum professor, que ele sim demonstre esse carinho, esse afeto, e ele vai conseguir completar esse vazio. Porque ele entende que ele é sim amado por alguém do sexo masculino, mas que tem todo o respeito que a figura paterna, sim, de fato, tem que ter. E quem não consegue nessa fase aí de formação, ou talvez até nem na adolescência ou juventude, na vida adulta, de que forma isso se reflete em outras relações? Ou não existe reflexo? Existe. Ela vai ter dificuldade para conseguir esses relacionamentos, esses vínculos, seja no seu relacionamento afetivo, no seu trabalho. Às vezes ela vai ter, sim, uma resistência em confiar em pessoas do sexo masculino. É algo que vem dela, porque não foi trabalhado quando ela era criança, e isso foi postergando. E aos poucos ela vai conseguir entender, opa, tá acontecendo alguma coisa de errado comigo. Por que que eu me dou muito bem com pessoas do sexo feminino, mas que o meu lado masculino não tá legal? Às vezes as pessoas falam comigo e eu começo a rebater muito. É porque esse lado paterno dela, às vezes, teve algumas dificuldades, às vezes quando era criança ou na adolescência, e que reflete-se na vida adulta, porque ela tem mais entendimento sobre isso. E aí entra uma terapia mais uma vez. A terapia para buscar entender e compreender esses vínculos, porque nós precisamos, sim, socializar com pessoas do sexo feminino ou masculino. Mas, que se está acontecendo algo de errado, eu tenho que tratar isso porque vai afetar a minha vida socialmente, no meu trabalho, tudo afeta. Quando não está certo essa ligação em que é algo que eu tenho que melhorar, porque as minhas raízes precisam estar bem estabelecidas. Muito bem, daqui a pouco a gente segue com a Anne, que tem muitas perguntas para os pais. Como é que eu, sendo pai, marco presença na vida do filho? Demonstrando amor, carinho, afeto, realmente dedicando de 15 a 20 minutinhos do seu dia a dia, sem aparelhos eletrônicos, para que essa criança tenha, sim, a presença paterna no seu dia a dia. Sabemos que é corrido, todo mundo tem, sim, seus afazeres, mas que a criança precisa de presença, não de presentes.
Falo que isso é uma das coisas que a psicologia enfatiza bastante. Porque a criança ela vai lembrar da fase em que ela estava na infância ao longo da sua vida. Por mais que às vezes ocorra alguns flashbacks, ela vai lembrar. Mas que muitas vezes ela não vai lembrar, sim, de fato, do presente. Mas do momento que ela teve com o seu pai. E que isso vai realmente ficar marcado ao longo da sua vida. E esse pai que não reside na mesma casa que o filho, como é que é a situação aí? Como se supre isso? Hoje em dia nós temos a tecnologia que consegue nos aproximar mesmo das pessoas que estão distantes, porém isso não é algo que a criança necessita. Ela quer sim o abraço, o aconchego, Presença física. a presença, o colo. Perfeito, Milena. Ela precisa sim desse contato, porque isso, por mais que às vezes o pai esteja distante, ela vai lembrar sim daquele abraço, daquele sentimento, do cheiro do seu, né, do perfume do seu pai, do cheirinho que tem o seu pai. Então são coisas que a criança, o adolescente, o adulto, se nós pararmos para pensar, a gente lembra do cheirinho do nosso pai. Então são coisas que para a criança, o adolescente, adulto ou idoso, nós vamos lembrar, porque isso nos marcou. Se nós temos essa marca dos nossos pais, ou das pessoas que têm sim esse lado paterno nosso, nós vamos lembrar. A memória afetiva, no caso, né? Algumas situações eu lembro que tem crianças que falam assim, olha, eu não lembro de datas específicas, mas eu lembro que uma vez a gente sentou todo mundo junto para comer pizza e assistir um filme. É uma memória afetiva. As memórias afetivas, elas fazem toda a diferença, não somente na psicologia, mas no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos na correria e a gente lembra de algo assim, nossa, o momento que eu tive com meu pai, queria ter esse momento agora. Então, você lembra, isso dá uma disposição, dá um ânimo. Então, às vezes, por mais que os papais que partiram, a gente vai lembrar desses momentos, porque isso nos marcou. A pessoa perguntou da rua aqui, vindo do Fala Cidadão, e quando a pessoa é criada com duas mães, como fica essa situação de relação aí? O pai vem todo com sentimento de força. Eu até ontem estava falando com os meus alunos em sala de aula, que eu também sou professora, e eles fizeram vários questionamentos. Eu dou aula de 5º ano, na Escola Ivete, e eles falaram, prof, me explica como que é essa relação. Então, eu tenho diferentes famílias, assim como hoje em dia nós temos sim relações, né, em que temos duas mamães, e que nós precisamos sim entender que todas são importantes, mas que o papai, ele tem aquela sensação de dar força e segurança. E aí meus alunos falaram, prof, o que eu faço com aquelas famílias em que não tem um vínculo paterno? Existem situações, tanto que mãe que cria filho sozinha, porque o sujeito, né, só fez e sumiu na vida, acontece bastante, né? Muito. A mãe solo, não por escolha dela muitas vezes, e quando são duas mães mesmo, como é que supre essa ausência? Elas vão ter que fazer o processo de dar força, segurança, que isso nós conseguimos com o vínculo masculino. Perfeito. Força, segurança, compreensão, falar, de ter posicionamento mesmo, falar assim, vamos lá, filho, você consegue. Ah, sim. Esse papel em que é o lado masculino, mas que tem que estar bem estabelecido, porque a criança precisa se sentir segura. Se ela não tem essa segurança vindo da própria família dela, independente da forma que está sendo construída, ela precisa sim ter isso, claramente. Não é Uma porque delas tem tem que se posicionar. Dessa Alguém que maneira. faça Uma. esse papel por ela. para Então, suprir. perfeito. Senão ela vai ter insegurança, não somente na escola, mas na sociedade. Falar, nossa, mas eu não dou conta disso, eu não me sinto capaz, eu sou fraca, eu sou Sim. insegura. Perfeito. E quando existem já sentimentos arraigados negativos, a pessoa já é adulta, talvez, jovem, adulta, enfim, mas o pai não marcou presença, deixou talvez uma presença negativa. Como é que lida com isso? Precisa fazer terapia para entender o que isso afetou na vida dela hoje. Ela não pode se sentir insegura por, às vezes, algo que aconteceu lá no seu passado, ou que, às vezes, o seu pai, por mais que tenha tentado, não conseguiu suprir esse entendimento, passar essa segurança, passar essa autonomia para a criança, e que hoje em dia ela é adulta. E Pode falar, Mila. A gente não escolhe a família que a gente vem, né? Não escolhe a mãe, não escolhe o pai. Mas a gente pode ressignificar, né, algo que não foi bom na infância para que você tenha uma vida adulta mais saudável, com menos rancor, por exemplo. Perfeito, por quê? Nós precisamos ter a compreensão de que o que aconteceu no nosso passado, nós temos a capacidade hoje em dia, clareza, entendimento de buscar melhorar. Não é porque às vezes a sua família teve algumas dificuldades, o seu pai às vezes te tratou mal quando você era criança, que ele vai te tratar mal quando ainda você está na fase adulta. O que aconteceu com ele, às vezes, você tem que buscar entender o que aconteceu. Se às vezes o seu pai estava tentando dar o melhor para você,
foi difícil. Ele teve, antigamente, a criação dos nossos pais eram totalmente diferentes Do que da é que nós hoje. temos hoje. Sim. Tudo era mais difícil para eles tinham que trabalhar. Não tinha aquele processo hoje que os pais conseguem trabalhar, dar o melhor pra gente, porque antigamente eles tinham que trabalhar. Eles não conseguiam ter a oportunidade de estudar. Então, hoje, o que os pais querem? Que nós sejamos a versão melhores do que eles foram. Perfeito. E é preciso entender isso. Anny, a gente está no encerramento já. Preciso ir fechando contigo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para os pais e para os filhos agora, já que o dia é domingo e como você já citou, não é o presente muitas vezes que supre qualquer dificuldade de relacionamento. E a presença, sim, né? Com certeza. Para que os papais consigam compreender que todos vocês gostariam sim de ganhar presentes, mas que às vezes o seu filho vai sim fazer uma lembrancinha, fazer algo que ele dedicou, que ele teve seu tempo, que ele fez com muito amor e carinho para você. Para que quando ele for crescendo, ele consiga sim ter subsídios e que ele vai comprar o presente que você realmente merece, porque você faz realmente um papel muito importante na vida dele e que isso faz toda a diferença todos os dias da sua vida. E a você, criança, que você consiga destinar e ter tempos mesmo do seu dia a dia com seu papai, com muito amor, carinho, afeto, tendo aquele processo de aproveitar bem o seu papai, que realmente o que importa é a presença, não o presente que você vai dar para o seu papai. E que seus pais consigam compreender que destinem 15 a 20 minutinhos, mesmo na correria, para o seu filho, para a sua família, porque você realmente faz toda a importância no seu dia a dia. Sem celular? Sem celulares. Faz todo sentido. Obrigada, Anny. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Você é sempre bem-vinda aqui com essas informações tão importantes para a gente refletir, né? Muito obrigada pelo convite. Tenham todos uma excelente terça-feira.